Olá pessoal, boa noite. Nós vamos dar início à nossa live de hoje, né? Sobre um tema bem interessante, sobre a saúde emocional do professor. Hoje nós teremos a participação especial da psicóloga Camila Silva. Ela vai abordar aí alguns temas e responder as perguntas que foram feitas aí no direct, né? Nós recebemos aí muitas perguntas e ela vai responder algumas. Espero que dê tempo de responder todas a contento. Doutora Camila já chegou. Boa noite, doutora Camila, seja bem-vinda. Vamos aqui aguardar para iniciar a nossa live. Aguardar aí a doutora Camila aceitar o nosso convite. Olá, Camila. Falar assim, iniciar aqui a abertura da nossa live, né? Eu sou Angélica Silva, sou professora, né? Eu estou aí com um outro projeto, na verdade, de ajudar os professores, né, nesse período de grande transformação e de muitas mudanças, né? Então, a gente sabe que não foi fácil, né, para nenhuma área, né? Nós enfrentamos muitas dificuldades. E aí, sim. como eu recebi, assim, muitas perguntas, né, dos meus colegas, a gente percebeu, assim, uma certa um abatimento, uma tristeza, uma preocupação, uma cobrança. Eu fiquei assim, um pouco preocupada, né? A gente fica, convive com as pessoas e aí a gente percebe uma mudança no comportamento e isso me chamou a atenção. Eu até tinha compartilhado com a doutora Camila como eu estava me sentindo também, né? Estava assim, muito sobrecarregada. No início, para mim, foi assim, uma empolgação. Ah, meu Deus, eu vou poder trabalhar com tecnologia e tal, minha aula vai ser maravilhosa. Mas não foi como eu pensei de fato, né? Aí as cobranças vieram, nós tivemos que nos adaptar, né, a uma plataforma, a vários recursos e etc. Então, foi assim, uma cobrança muito grande que nós recebemos de todos os lados, né? Da Sim. escola, dos pais, dos alunos, e uma cobrança nossa mesmo, né? De mostrar o melhor trabalho. Então, ficou assim um pouquinho sobrecarregado. E aí, graças a Deus, né? Para Camila aí, estava para nos socorrer. Também foi bem tranquilo. Eu participei do projeto da Camila. A Camila vai falar daqui a pouquinho do projeto dela, gente, muito interessante. Boa noite aí, pessoal que está chegando, né? Sejam bem-vindos à nossa live. Eu não sei se vai dar tempo ainda de vocês fazerem uma pergunta, né? Não sei, que tem muitas perguntas aqui. Mas Tá. vamos tentar, né? O pessoal está chegando, boa noite. Eu vou Boa- pedir que a doutora Camila se apresente, né? Além da experiência que ela tem, para a gente dar início. Vamos lá. Ok. Gente, boa noite. Eu me chamo Camila Silva. Eu sou psicóloga e trabalho na clínica desde 2018, finalzinho de 2018. Então eu trabalho como psicoterapeuta, né? Eu atendo pessoas de forma individual e em grupo também. Tem alguns projetos de trabalho em grupo, mas eu pratico a psicoterapia, né? Eu faço a psicoterapia. E tenho. Mais tarde a gente vai falar um pouquinho do projeto que eu tenho, que eu acho que foi por lá que a Angélica me conheceu, que a gente se conheceu na verdade. E é isso. Eu abordo geralmente o tema da ansiedade com mais ênfase no meu perfil profissional, mas eu também falo de outros temas que estão aí dentro do bem-estar físico e psicológico das pessoas. Certo? Tem gente entrando aí. Boa noite, gente. Muitas pessoas entrando, né? Vamos aproveitar. Olha, Guilherme entrou. Sejam bem-vindos. Nós vamos tratar aqui sobre saúde emocional. O foco aqui é professor, mas você pode ficar à vontade para participar. Vai ajudar todo mundo, né? Sim, Essa questão da saúde emocional, ela atinge todas as pessoas, né? E assim, se a nossa saúde emocional não está bem, eu analisei outro dia. Se a nossa saúde emocional não está bem, parece assim que as outras áreas da nossa vida também não fluem. exatamente. Tá tudo conectado, né? Então a gente precisa manter um equilíbrio.
E recentemente foi comemorado o Dia do Psicólogo, né? Eu fiz um post, uma homenagem para Camila. Foi assim, bem interessante. Porque, assim, a nossa sociedade ela tem uma cultura preconceituosa em relação aos profissionais, tanto da área da saúde, quanto do pessoal que cuida da saúde mental. E a gente sabe que é fundamental nós estarmos bem, né, na questão cognitiva, emocional, para que tudo possa fluir, né? Então, a gente ainda percebe essa resistência. Por exemplo, eu no início eu tive muita resistência, eu não vou mentir. Eu tinha muito preconceito. Ah, não vou em psicólogo, não vou em psiquiatra, não vou em terapeuta, né? Aquela coisa assim, né? E aí, quando eu precisei de fato, eu tive que precisar para desmistificar toda essa questão, né? Então, eu fui procurar os especialistas, né? Que eu não era. Fui procurar os especialistas, né? Aí eu encontrei a Camila, né? Eu segui o pessoal da associação, que tem um trabalho belíssimo, né? E eu conheci a Camila lá, para quem não sabe, a Camila me ajudou, né, com meu filho, um grande desafio, né? Inclusive, ele não esquece. Toda vez que a gente passa, ele pergunta, mãe, vamos lá, por causa da sorveteria. Ele faz a associação. E, assim, me ajudou muito, né? E ele super tranquilo. Agora já tá uma benção, né? Mas vamos assim. Então, foi tirando esse preconceito que eu tinha, né? E aí eu aproveitava nas consultas dele, né? E desabafava também. Fazia um dois em um, aproveitar. Pra desestressar também. E aí, com essa questão, aí eu fui procurar também cuidar da minha saúde emocional. Eu estava muito sobrecarregada, assim, porque a gente vai socorrer o outro, mas a gente tem que estar bem para poder ajudar. Porque, né, a Bíblia diz que um cego, ele não pode guiar outro cego. A pessoa, ela tem que estar bem para poder socorrer as outras. E aí, eu conheci esse outro projeto da Camila e foi muito bacana. Foi assim, gente, olha, o projeto é sensacional. Foi assim, para mim, foi um desafio muito, muito, muito grande. Eu sempre digo aqui nas lives que eu era uma procrastinadora. Eu era. Agora eu não sou mais. Eu já tenho um planner, né? Eu tô cuidando mais da aparência, né? Que as pessoas cobram. Ah, professora, não pode andar desarrumada. Não é assim que a gente não ande, é porque nesse período a gente não pode estar muito assim, instalando por conta da limitação, dos protocolos. Inclusive, essa semana foi até um desafio. Eu procurei 3 hairstylists. Gente, o pessoal tá com a agenda lotada. Eu não consegui um horário. Eu disse, eu vou pra live assim, com a cara lavada, o cabelo assim, natural mesmo. O pessoal vai ter que, que me aceitar. Até que eles consigam a agenda. Então, Camila, eu queria assim que tu seguisse, né, o teu roteiro, pra gente também não se perder e não ficar falando muito, porque se deixar eu falo muito. Assim, por incrível que pareça, né, eu falo muito. Eu também, Angélica, eu falo bastante. Mas eu fiz um roteiro aqui baseado nas perguntas, né, que a gente recebeu. E aí a primeira pergunta era relacionada a isso. Na verdade, a pessoa pedia para a gente falar um pouco sobre como lidar com essa sensação de não estar fazendo o suficiente, né? Com essa autocobrança, para tentar equilibrar isso com as condições reais de trabalho. Eu achei bem interessante essa pergunta. E aí a gente fala um pouco sobre isso da autocobrança. Então vamos começar por esse ponto aí, que eu acho que é um bom início, né? Que foi mais ou menos o que você falou mesmo. Que é isso de você exigir de você. Né? E aí a autocobrança ela não é algo ruim, como quase tudo na vida, né? As nossas emoções, as nossas configurações não são ruins, né? Nós somos projetados para sermos produtivos, para fazermos coisas. A questão é que em algum momento da vida isso pode se desequilibrar. Né? E na autocobrança não seria diferente. O problema é quando a gente se exige de, né? E trazendo aqui para o contexto da educação, dos professores, eu acho que é importante a gente entender, né, que ter motivado, né, usar essa autocobrança para você buscar se especializar, buscar entender melhor de novas ferramentas, por exemplo, né, que essa questão online eu acho que trouxe muito isso. De que todo mundo foi exigido de todo mundo que de repente começaram a mexer com tecnologia. Então, é de você entender que se manter motivado é diferente de se conhecer.
processo, né? É óbvio que a gente precisa de uma certa autocobrança para a gente cumprir com nossas responsabilidades, para que a gente consiga cumprir com prazos que muitas das vezes são exigidos, né? Na vida do professor, com certeza. Mas a gente precisa entender que não pode falar tudo. E isso é algo que serve para qualquer profissional, né? Para todos nós enquanto pessoas. A gente entender que a gente não tem o controle sobre tudo. E aí a gente precisa identificar, por exemplo, o primeiro ponto que eu recomendo é você identificar o que é de fato a sua ação. Você é professor, o que você precisa fazer? Precisa planejar uma aula, pensar nas ferramentas. Então, quais são as ferramentas que estão disponíveis para você? Acho que você entender o que eu tenho aqui de ferramenta, o que eu posso usar, né? Depois disso, entender quanto tempo você tem para executar isso. Isso é muito importante também. Porque, às vezes, a pessoa acha que tem pouco tempo e quer fazer algo extraordinário. E, às vezes, não dá tempo de fazer. E aí você acaba se sentindo frustrado. Então, é isso. Você alinhar aquilo que é a sua atribuição com as ferramentas que você tem e o tempo que você tem para executar essa tarefa. Seja qual for, na vida do professor, pensar em uma aula, planejar uma aula, quanto tempo você tem, quais são suas ferramentas. E aí você tentar alinhar isso. Não, dentro do tempo que eu tenho, não dá para fazer isso aqui que eu queria. Mas aí, nesse tempo que eu posso fazer isso aqui. Então, é nesse sentido de você não se cobrar excessivamente, tendo exatamente a ideia do que pode ser feito naquele tempo com aquela ferramenta e dentro do que é sua atribuição. Acho que é muito importante a gente pensar dessa forma, né? E também pensar, se planejar, né? Tentar gerenciar o seu tempo, né? As suas condições de trabalho, né? O que está sendo oferecido para você nesse ponto do online, né? O que foi oferecido, você teve ali um treinamento para lidar com aquela ferramenta, você tem onde buscar, né, maiores informações sobre essa ferramenta. É de você realmente tentar planejar para executar a sua tarefa ali. Eu acho que isso pode ajudar bastante nesse sentido e evita principalmente a frustração e o desânimo, né, de não conseguir, por exemplo. Então, quando você se planeja, você consegue ter essa visão mais geral, que pode ser feito dentro daquele tempo com aquela ferramenta e do que você pode planejar, por exemplo, né? De você traçar realmente metas realistas para você mesmo. E também, assim, ser gentil com você, né? Algo que eu até falei nessa semana aí no meu perfil, falando nesse sentido, de que a gente precisa ser gentil com a gente mesmo, observar o que é que a gente precisa de qualidade de vida. Ou seja, a gente precisa de descanso, a gente precisa de lazer, né? Para que as outras áreas da nossa vida consigam fluir de forma tranquila. Então, é realmente de você olhar para a sua vida com mais gentileza, sabe? Tratar você mesmo como você trataria um amigo nessa situação. Porque às vezes a gente se cobra bastante de perfeição que a gente não aconselharia o nosso amigo dessa mesma forma, por exemplo. Eu sempre tento trazer essa perspectiva para as pessoas, né? De tentar lidar com você como você lidaria com alguém que você gosta. Né? Então, pode ser feito a partir disso. E o outro ponto também, dentro dessa mesma pergunta ainda, da autocobrança e tudo mais, é você pensar que o erro, que errar, não é um fracasso. Errar faz parte de um processo de aprendizagem, de um processo de melhora. Né? Então, o erro, muitas vezes, é um passo necessário para o seu desenvolvimento. E todo mundo erra. A gente pode errar. Então, é preciso que a gente entenda esse ponto, né? De que não é um fracasso tremendo. É um errinho, que significa que, a partir disso, você pode corrigir assim, e melhorar, se tornar melhor. Né? Identificar mesmo os aprendizados que vieram a partir disso, né? Então, nas piores situações, a gente consegue extrair o aprendizado. Então, não se culpar por errar de vez em quando, por ter pontos a corrigir, eu acho que é um passo importante também. Essa parte que você falou do erro assim um pouquinho complexa para o professor, porque assim, nós somos
cobrados o tempo inteiro a perfeição. Ah, o professor não pode falar errado, o professor não pode escrever errado. Né? A gente tem essa limitação, né? E aí, de certa maneira, a gente acaba nos culpando por não conseguir desenvolver o nosso trabalho. Né? Então, assim, nesse período, assim, foi uma questão bem mais complexa, porque, assim, alguns professores, na verdade, alguns não. A nossa classe, ela foi massacrada nas redes sociais. Tipo, o professor está sendo pago para ficar em casa, o professor está sendo pago só para enviar mensagem para os alunos, né? Professor não trabalha. Isso, e todas essas questões. E dentro desses pontos que tu falou, hoje eu vi uma postagem, até fiz uma pesquisa. Eu adoro esses joguinhos aí de internet. Quer dizer assim, clique aqui e faça um print, né? Aí saiu o print lá, era a foto de uma artista bem famosa, bem conhecida, né? A Beyoncé. Aí disse, siga o conselho da diva que nunca é. Aí eu cliquei, aí disse assim, hoje faça um mimo a você mesmo. Se dê um presente. Eu disse, olha que legal, era tudo que eu estava precisando para melhorar minha autoestima. Dar um presente. Porque assim, nós professores, nós nos doamos aos outros e nós acabamos esquecendo de nós. Então, quantas vezes nós, professores, ajudamos os nossos alunos, o nosso colega, a nossa escola, tirando do nosso próprio bolso, né? Para suprir aquele material, aquela necessidade. Então, às vezes, nós até nos esquecemos de nós. Não vou comprar determinada coisa, vou comprar aquilo. E só aproveitando aqui também, para dar boa noite ao pessoal que chegou, professora Priscila, professora Andressa, Rildo, Ed, Miss a Raí Luci... O comentou pessoal que aí. está chegando aí, boa noite. Falando aqui da questão da culpa, né? Ela fez um Uhum. comentário. Sim, Isso o professor é um pouquinho, digamos que desafiador, né? Nós precisamos nos desapegar desses estigmas que a sociedade nos impõe. E sim. eu acho assim, bem interessante esses pontos que tu colocou, né? Porque assim, quando um profissional, um especialista, ele fala, né? Ele dá mais respaldo. Então, as pessoas já ficam mais, vamos dizer assim, autocríticas, vamos fazer aquela análise. Então, o planejamento, ele é importante. Um professor sem planejamento, gente, olha, eu não sei como ele consegue sobreviver. Eu até comentei com a Camila, né? Gente, planejamento para mim é algo que é difícil, apesar de eu ser professora e eu trabalhar com rotina. É porque eu não gosto de seguir muito rotina, gente. Sim. Confessar que meus pecados na live. Mas eu sei que o planejamento é importante para a gente seguir ali o passo a passo, não sobrecarregar, não acumular tarefas e outras questões. E em relação às condições de trabalho, assim, nós não tivemos um tempo hábil de fazer o treinamento. Porque no período que nós íamos começar o treinamento, foi o período que se suspendeu tudo. Então, nós Sim. fizemos um treinamento online, assim, muito rápido, né? Então, alguns professores conseguiram assimilar, outros não. E aí, os Sim. que conseguiram Pra assimilar poder- foram ajudando os demais. muitos poderiam já ter alguma familiaridade com a tecnologia e pode ser que fique fácil, né? Para essas pessoas, mas realmente o tempo foi curto e fora outras questões, né, Angélica, que a gente tava, ainda estamos, né, mas ali a gente estava no começo de uma pandemia histórica no mundo e principalmente no Brasil, que a gente nunca tinha vivido nada parecido. Então, Verdade. as outras questões emocionais que a pessoa tinha que lidar dentro de todo esse contexto, né, de ainda ter que lidar com uma com uma nova forma de fazer o seu trabalho. E tudo isso eu acho que foi gastante de forma geral, né? Mas essa questão que tu colocou é bem interessante. Assim, eu costumo dizer, eu já fui professora em muita minha vida, desde os 22 anos que eu ensino. Já trabalhei em escola, em ensino fundamental, de segundo ano. Já dei aula de todas as formas, de inglês, de Pronto. informática. Então, eu tenho um pouco dessa vivência da vida de família constituída de professores, principalmente. Então é algo que faz parte do meu dia a dia. Mas eu te digo assim, eu costumo dizer que é uma das profissões mais ingratas, né, nesse sentido, de que as pessoas não
reconhecem. Todo mundo acha que é a coisa mais simples do mundo ensinar, que qualquer um pode ensinar, né? E não é nada disso. Só quem vive na pele o que é o dia a dia de Exato. sala de aula, sabe? Como é difícil, como é desafiador, como a gente tem que se reinventar, né? Tá travando. Tá travando. Vamos Tá me ver se ouvindo? volta. Sim, nós estamos te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Então, continuando. Isso. Até esqueci o que eu estava falando, mas desafiador e o professor, ele é, como eu te disse, todo mundo acha que pode ser professor, mas só quem está dentro da sala de aula é que sabe o quanto é difícil você se reinventar, você tentar estratégias novas e não dar certo, e tentar outra, né? Eu lembro muito da minha vivência e era basicamente isso, principalmente com a galerinha do sexto e nono ano, que a gente tinha que estar inventando sempre uma coisa nova. Então, é nesse sentido de que é realmente uma profissão. Geralmente, quem é professor ama ser professor, mas ao mesmo tempo é ingrata nesse sentido, né? De que as pessoas não reconhecem. Mas quando a gente fala de autocobrança, a gente está falando mesmo daquela ideia que a própria pessoa tem de perfeição, né? De excesso de cobrança, né? De você querer ser perfeito. Mas é preciso, até a Miss Rain comentou aqui, que a gente precisa entender que errar é normal, faz parte, né? É óbvio que a gente não pode cometer grandes erros o tempo todo, né? Principalmente nesse ambiente escolar. A gente tem que buscar, sim, melhorar e se especializar e fazer o seu trabalho de uma forma satisfatória, mas se cobrar em excesso acaba sendo muito mais negativo, porque você acaba travando, pode acabar entrando em desgaste mental, que é o próximo tópico aqui que a gente vai falar. Então é muito mais improdutivo você ficar buscando e tendo expectativas muito altas, onde você não vai conseguir alcançar. Então é nesse sentido de alinhar realmente o que você tem com o que você pode fazer. E assim, as pessoas vão falar, né? Não tem jeito. Os pais geralmente são bem críticos, a escola pode ser, dependendo do contexto de cada um aí. Mas é isso, de você saber o que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho no tempo que eu tenho, sabe? E é óbvio que se planejar é importante justamente por isso, para que você consiga ter aquela ideia de que não, eu estou fazendo, vamos assim. Travamos de novo, gente? Tá travando. Mas a gente tá te ouvindo, Camila. Ih, Até liguei meu 4G aqui para caso cair, o Wi-Fi já tem aí uma segunda opção. pronto. Tá voltando. Certo. Voltou. Então Voltou. vamos lá. E aí, Angélica, o próximo tópico que é baseado na pergunta que a gente recebeu também, que era nesse sentido, de reconhecer o próprio limite, né, de desgaste mental, entender o que é normal dentro desse contexto, né, de trabalho do professor e tudo mais que a gente está falando, ou o que é decorrente do excesso de trabalho, né, de você entender o que é normal, do nível de estresses normais e o que é além, né, quando já passou da conta. Então, eu acho importante a gente falar nesse sentido, que assim, geralmente quando a gente está com esgotamento mental, com desgaste mental, é quando a gente percebe alguns sinais, digamos assim, não seriam sintomas, seriam mais sinais de você começar a perceber uma mudança, né? De você se irritar com mais facilidade, com coisas desnecessárias, você acordar sem motivação, né? É um sinal. Ter excesso de dores musculares, dores de cabeça também, estômago. Tudo isso somado, né? Não é de forma isolada. Você não consegue dormir bem, não consegue descansar, tem dificuldade de se concentrar, tem uma fadiga excessiva, né? Passo pode ser um sinal de que está havendo aí um desgaste mental
uma exaustão, né? Você está perto de uma questão de exaustão mental mesmo. E aí, acho que para o professor isso pode até acabar se confundindo com o dia a dia, né? Porque é tanto trabalho, é tanta É, coisa. E aí, principalmente nesse contexto online, Angélica, que tu pode falar bem também, nesse sentido que parece que o trabalho é muito maior. Porque você está em casa, você não sai de casa, nesse sentido, né, do online, você não está saindo de casa. Muitas das vezes. Tem professor que vai para a escola para gravar e tudo mais, mas a maioria acho que fez de casa. Então, você não está saindo de casa, já começa daí. Então, parece que você está o tempo todo trabalhando e pode ser que fique uma carga de trabalho muito maior mesmo. De você estar sempre em casa, então você vai perdendo o limite do que é trabalho, do que é a sua vida normal, né, os seus afazeres normais. Então pode ser que isso fique bem confuso. Mas eu acho que o principal sintoma é isso, de você começar a pensar que não está aguentando, né? Que tem alguma coisa muito errada, que tem alguma coisa mudando. E observar esses pontos, né? De humor, de irritabilidade, de sono. Tudo isso influencia diretamente. E é muito importante que a gente observe, né? No caso, professores, né? Fiquem ligados nesse sentido de você verificar sua rotina, verificar suas emoções, né? E assim, para se manter motivado, é muito importante que você perceba por que você faz o que você faz, né? Isso é realmente algo que você gosta muito de fazer, é algo que é necessário fazer, quais são os motivos que te levam a fazer, a trabalhar com o que você trabalha. E aí eu acho que nesse sentido do desgaste mental, o que pode ser feito, né? Mais uma vez, a gente bate na tecla do planejamento, né? De você conseguir tentar, pelo menos ao máximo, planejar o seu tempo de trabalho, planejar o seu descanso, planos de lazer, de realmente ter descanso e lazer a sua rotina, sabe? Porque às vezes a gente pensa assim, lazer é supérfluo, lazer é no mês. E não é, a gente precisa realmente adequar a uma rotina. Preciso de momentos de descanso e de lazer diariamente, se for preciso, se for possível. É preciso que a gente adquira esse hábito de inserir o lazer e o descanso diário. E o descanso, gente, não é só dormir. Também é dormir. Mas é descansar a mente, sabe? Porque que dorme e acorda desgastado do mesmo jeito. Então, é nesse sentido de buscar esses pontos, principalmente nesse sentido atual da nossa vida, do nosso contexto atual, que da valência do online, esse ano todo, eu acredito que vai ser assim. Então, é preciso que você tente ao máximo planejar esses momentos de trabalho e tentar separar da sua vida normal para que evite, né, o desgaste mental. Na verdade, a gente busca evitar. Depois que ele está instalado, a gente tem algumas outras saídas. Mas antes, a gente precisa realmente evitar. e Camila, tu tocou num ponto aí, que aí me despertou uma outra questão. Assim, questão do desgaste, né? Tipo assim, no caso das mulheres, professoras, o nosso trabalho, ele é, vamos dizer assim, multiplicado. Porque assim, nós mulheres conseguimos desenvolver várias funções ao mesmo tempo, diferente dos homens, né? Então, nós mulheres, mulheres profissionais, mães, esposas, amigas e afins, né? Então, nesse período, nós nos vimos, assim, mais sobrecarregados, porque estávamos em casa. Então, assim, nós acabamos sobrecarregando com todas as atividades mesmo. Nós tínhamos que gravar as aulas, né, organizar o planejamento, cuidar da casa, das crianças, quem tem marido tinha que cuidar do marido, e manter toda a rotina do lar nesse período. Então, é algo muito mais desafiador. Então, pensa assim no nível de estresse, de desgaste mental dessa mulher nesse período. Foi assim, bem complicado. Com certeza, Angélica. E assim, algo que eu até foi bom tocar nisso, que eu já tinha pensado, mas acabei não colocando no meu roteiro. Mas eu tinha pensado nesse sentido de mulheres, né? Que eu acredito que seja um público bem grande de professores, seja do público feminino. E
é importante que a gente destaque o seguinte, nesse ponto aí, isso é uma realidade completamente. E não só de professores, como de várias outras profissões, né? Essa questão do desgaste por ter filho, por ter que cuidar da família, da casa. E assim, é bom a gente esclarecer o seguinte, a gente tem essa ideia de que a mulher é multitarefa, né? Na verdade, isso é uma falácia. Nós somos multitarefas porque somos colocadas para ser multitarefas. Mas em termos biológicos, a gente não tem essa prevalência da multitarefa, assim, de conseguir fazer várias coisas. Na verdade, o ser humano consegue fazer várias coisas, mas eu acho que a sociedade exige muito mais da mulher, de forma geral, né? A mulher acaba ficando com a carga mental da maternidade muito maior, a mulher acaba ficando com essa carga mental de cuidar de uma casa, isso é muito mais exigido dela, né? O homem, às vezes, tem umas profissões mais operacionais ou não, mas a questão é que não é tão exigido socialmente dele isso, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da casa, mas a gente não tem nada biologicamente comprovando cientificamente que a gente é multitarefa. Eu acho que é muito mais uma questão social de que a gente foi construída assim, né? Foi uma configuração, digamos, social que a gente foi construída e a gente vive esse desgaste. Então, as mulheres realmente são muito mais propícias a muitas questões emocionais, de desgaste mental mesmo, por conta disso. Por serem exigidas em diversos aspectos, né? E a sociedade exige mesmo, exige que seja mãe, que seja uma boa esposa, que cuide da casa. E aí a própria pessoa pode absorver isso, né? Mas isso é uma questão muito complexa, né? Que a gente teria que só uma live para falar só disso. Mas é nesse, mas é nesse sentido da gente entender que isso é colocado para a gente. A gente acaba absorvendo realmente essa ideia de multitarefa e é isso que acontece mesmo, é a realidade. As mulheres são exigidas, é muito exigido delas, né? De nós todas. Então, mas é bom que a gente entenda que a gente não está fadada a isso, que não foi algo biológico, que a gente foi construída a isso, não. Foi algo social que foi estabelecido. Mas, de qualquer forma, há sim eu acredito que há sim uma prevalência de exaustão mental, justamente por isso, por ter tantas tarefas e eu acho que isso também da própria pessoa exigir muito mais, né, por ter que cuidar de tanta coisa, e a mulher dá sempre um jeito, né, de fazer tudo do jeito que der para fazer, mas está fazendo. Mas realmente é muito complicado, é algo bem complexo, porque a gente. Por isso que é tão importante buscar ajuda quando a gente precisa, né, de um profissional qualificado, porque é muito difícil dar conta sozinha de tanta coisa. É verdade. Aí, Camila, essa outra questão é uma coisa que está tudo relacionado, né? Cria-se uma certa dificuldade da gente se divertir, se tirar um tempo de lazer, de relaxar, porque parece assim, automaticamente nós nos privamos dessa liberdade. Tipo, por exemplo, eu quero ter uma folga, né? Aí eu já fico assim, meu Deus, eu tenho 2 filhos, como é que eu vou ter folga? Né? Se os meus filhos não têm culpa, né, de nascer, né? Então eu não posso deixar como outra pessoa nesse período. Então eu só queria ter só 5 minutos de paz, ficar sozinha, eu quero ouvir a voz do silêncio, não quero ser incomodada. Então, assim, é bem difícil, assim, para nós, para algumas, né? A gente impor essa barreira, a gente sempre está se sacrificando. Mas eu coloquei no meu planejamento que eu vou viajar tal período, então, durante esse período eu não posso me divertir, eu não posso gastar além, eu não posso, digamos que, me presentear, não posso investir na minha aparência, na minha beleza, na minha autoestima, por conta desses fatores, né? Então, um escape que eu tive, não só nesse período, foi as atividades físicas, né? Eu comecei a fazer tanto a dança quanto a atividade física mesmo, o funcional. É algo assim que tem me desestressado. São os minutos que eu tenho, as horas que eu tenho de paz, né? Exato. Que aí são
3 vezes por semana, eu acabo não indo as 3 vezes, né? Eu alterno por conta dos outros compromissos. Mas, assim, eu procuro não deixar de ir. Eu vou pelo menos uma vez por semana quando dá, para manter também a rotina e o ritmo. Então, para nós, assim, é difícil, assim, a nossa mente fazer essa associação, que nós precisamos cuidar de nós para depois cuidar do outro. Perfeito. Perfeito, Angélica. Tem até uma frase aí famosa na internet que diz que precisa, que nem aquelas mensagens que tem no avião, né? Você precisa primeiro colocar a máscara de oxigênio em você, para depois colocar no outro. E a pessoa faz essa analogia que a gente precisa primeiro se cuidar para poder cuidar de alguém, né? E eu acho bem interessante a gente pensar sobre essa perspectiva, porque como a gente falou no comecinho, quando a gente está... De novo, gente? Tá travando, mas a gente está aqui ouvindo. Precisa realmente entender que quando a gente tem questões mentais, é muito mais difícil a gente prosseguir. Às vezes a gente está com gripe, a gente está com uma febre, e a gente consegue fazer as nossas tarefas. Mas quando a gente tem questões emocionais mais fortes, é muito mais difícil, eu considero muito mais difícil de você conseguir fazer outras coisas, porque a gente, né, controla tudo, está tudo interligado. Então, uma mente sadia propicia um corpo sadio, né? Mas quando a mente já não está mais tão saudável, é muito mais difícil da gente se manter, justamente como tu falou, fazendo outras coisas, né? Cuidando do corpo, cuidando da aparência, quando está tudo desregulado, é muito mais difícil. Então é importante a gente perceber essa importância, né? Do quão é importante você estar com a sua saúde mental em dia, ou pelo menos buscando colocá-la em dia. Eu acho que já é um grande ganho. Isso é importante, assim, não só, principalmente nesse período agora, né? Porque, assim, eu sempre digo nas lives, nós somos privados da nossa liberdade, né? Então, pensa assim, nós somos um povo latino, que é muito ligado ao toque, à convivência, ao contato físico. Então, você ser privado disso, olha, é algo angustiante. Eu, assim, eu não sou muito do toque, do apego, né? Mas eu senti essa necessidade nesse período, né? Então eu estava sempre mandando mensagem para as minhas amigas. E vocês estão bem? Como é que vocês estão? E tal, fazendo videochamada. É coisa que eu não fazia antes, eu passei a fazer por conta, né, dessa necessidade. Exatamente, exatamente. Eu acho que nesse momento de pandemia aí a gente começou a perceber, acho que algumas pessoas tiveram esse insight, né? Conseguiram pensar dessa forma. Nem todo mundo conseguiu, mas a maioria acho que sim. A gente começou a valorizar o que realmente importa, né? A gente começou, nossa, a liberdade é algo essencial. Né? Meu Deus, que saudade de poder sair na rua sem máscara, né? De poder respirar na rua, sabe? De ir na praia e respirar o ar sem precisar estar com algo tampando meu rosto. Então, coisas necessárias. A gente começou, ou a gente teve a oportunidade, né? De começar a valorizar isso. O contato mesmo que distante, tudo isso faz muita diferença, né? O afeto faz muita diferença. Até na educação, uma educação com afeto é muito diferente da educação pela educação. Então, tem muitos estudiosos, inclusive, que defendem isso, né? Educação com afeto. E eu acho que o afeto faz, como tu colocou, faz total diferença nesse sentido. A gente sente falta mesmo. A gente começa a perceber que a gente precisa do outro, né? Que, de certa forma, a gente tinha isso e não estava percebendo. De repente, quando a gente é privado, a gente começa a perceber o que era importante. Então, eu acho que nesse momento de pandemia veio essa perspectiva aí para todo mundo, né? Teve gente que conseguiu captar, teve gente que não conseguiu, não. Mas... Já tem essa questão. E, Camila, vamos assim, prosseguir para não extrapolar o tempo, né? A questão do estresse. E, né, a gente vai botando outros assuntos no meio e aí vai. Vamos lá, falar um pouquinho do estresse, né? Que foi uma palavra que nos últimos anos, eu acho que nos últimos 15, 20 anos, foi assim, uma palavra muito falada. Então, tudo era estresse. Ai, sentir uma dor de cabeça é estresse. Ah, uma dor no pé é estresse. Tudo era estresse, né? Então, assim,
Fala aí pra gente quais as perguntas relacionadas a esse Sim, assunto. sim, teve uma pergunta aqui que eu achei bem bacana também. Cadê a pergunta? Ah, tá aqui. A pessoa pediu dicas de como desestressar após uma aula online. Eu achei bem específico. E a pessoa tá aqui na live. Vai, ó, Vai logo anotando aí. vamos anotar agora. Bom, nesse sentido, na verdade, eu gostaria de falar do estresse. A gente tem tempo um pouquinho, né, Angélica? Tu tá controlando aí. É, Mas, na verdade, eu queria só fazer um adendo aqui, de que o estresse, eu vou falar dele sob duas perspectivas. A gente precisa, assim como o desgaste mental, a gente precisa entender que o estresse tem que ser algo que precisa ser evitado. O estresse excessivo, né? Porque o estresse, na verdade, assim, cientificamente, sob a perspectiva da psicologia, o estresse é uma coisa normal, né? Quando a gente tem alguma mudança drástica no nosso dia a dia, na nossa rotina, quando você recebe uma notícia que vai mudar suas perspectivas, tudo isso causa um certo estresse, mas é normal que ele aconteça e passe, né? O problema, assim como quase tudo na vida, ansiedade, várias outras emoções, o estresse também é nesse sentido, de que ele vira um problema quando ele se instala, né? Quando ele vira algo mais constante, né? Mais presente ali. E aí sim a gente vai tendo consequências um pouco mais complicadas de lidar. Então a gente precisa evitar o estresse para que ele não aconteça, mas quando ele acontecer, a gente também tem algumas estratégias, né, para melhorar. Então vamos falar de como evitar. Tudo isso que a gente falou já é uma forma de evitar estresse, né? Você procurar se planejar, você procurar gerenciar o seu tempo, né? A gente está falando especificamente de professor, mas isso serve para qualquer profissão. Gerenciar o seu tempo. O que seria isso, Camila, na prática? Isso, acho que uma dica importante é você listar, por exemplo, tudo que você precisa fazer, né? Aí que tu colocou no comecinho, eu tenho um planner agora, né? Eu me planejo, eu era procrastinadora, não sou mais. Mas é nesse sentido de você listar tudo que você precisa fazer a partir disso. É algo que eu estou o tempo todo falando isso. Mas a partir dessas tarefas que você precisa fazer, por exemplo, sei lá, você pode fazer isso diariamente ou semanalmente, né? A partir disso, você estabelecer prioridades. O que é urgente aqui, né? O que só eu posso fazer? O que eu posso delegar? Tem alguém que eu posso delegar isso aqui? Tem alguém que pode fazer por mim? Né? Tem algo que eu possa delegar para evitar essa sobrecarga mesmo. Claro que isso tudo é avaliado a partir de cada pessoa. Por isso que eu defendo bastante que quando você estiver assim com um problema mais sério ou com um estresse mais alto, que é o caso do nosso exemplo aqui, você busque uma ajuda profissional, porque o profissional consegue fazer isso de forma individual, né? Ele vai te ajudar de forma individual, né? Mas enfim, dentro aí desse contexto da própria pessoa tentar observar a sua vida é de você listar tudo que você precisa fazer, estabelecer ordem de prioridade, delegar o que pode ser delegado. Nem sempre a gente tem alguém para delegar, né? Geralmente a gente mesmo tem que fazer. né? Então, por isso que é importante estabelecer a ordem de prioridade, porque aí você faz as coisas mais urgentes e vai replanejando a partir disso, né? Então, essa é uma boa estratégia para evitar o estresse de se instalar completamente, né? Outro ponto é de você entender que, o que a gente já falou um pouco disso, é de você entender que o erro não diz de sua competência, né? Que errar de vez em quando é normal. A gente, obviamente, precisa buscar minimizar os erros, né? E aí, forma de minimizar erro é planejando, né? Tentando prever, tentando solucionar um problema, digamos assim. Então, por exemplo, na perspectiva aqui da escola também, de você identificar o problema, por exemplo, se meus alunos não estão engajados na aula ou não estão conseguindo se concentrar na minha aula online, então você vai identificar o problema e a partir disso pensar em soluções diferentes para aquele problema, né? O que poderia ser feito a partir disso? O que está dentro da minha alçada? O que eu, como professor, posso fazer, né? É importante que a gente estabeleça isso, porque não é só o professor fazendo, mas que tem coisas que ele pode fazer, você vai pensar em soluções diversas. O que eu posso inserir? Será que se eu inserir um quiz aqui no meio da aula, avisar os alunos, a gente está falando na perspectiva online, né? Mas na sala de aula também pode fazer isso, de você avisar o aluno que vai ter um quiz do assunto de hoje,
né? E aí também já envolve toda uma questão do professor buscar aprender essas tecnologias, metodologias ativas, né? A gamificação, que vocês que são professores sabem muito mais do que eu, nesse sentido de você buscar estratégias, mas isso só pode ser pensado, Angélica, quando você identifica o problema. Porque como é que você vai solucionar algo que você nem identificou? Então, meus alunos estão desatentos na aula online. Nem sei se estão presentes, porque os vídeos estão todos desligados. O que é que eu posso fazer, né, para trazer esse aluno, né, e estabelecer mesmo o que pode ser feito. O problema é esse, então eu vou buscar soluções. É gamificação, é metodologia ativa, vou avisar que vai ter um quiz no meio da aula, do assunto da aula de hoje, vou premiar esse aluno com alguma coisa, mesmo que seja um reconhecimento, não seja um prêmio realmente de algo material ou de um ponto, mas que seja uma premiação. Adoro! Mas pode ser também uma premiação simbólica. Eu lembro que quando eu era professora eu fazia muito isso, de dar um certificado, né, no final do ano, no meio do ano, na verdade, do semestre. Então, é de você buscar estratégias, tudo isso, e a gente vai já chegar no ponto da criatividade, que aí a gente fala um pouco mais disso. Mas, enfim, voltando, é de você evitar o estresse. Você tem que ter inserido na sua rotina momentos de lazer, como a gente já falou, né? E você tem que colocar isso como prioridade. É muito importante, né? Você tem filho, você tem sua casa, você tem seu dia a dia que é corrido, mas o que de pequenininho você pode inserir? Sabe? É um momento, é um cuidado, um autocuidado que você vai inserir no seu dia, que pode te trazer mais relaxamento, que pode te ajudar. Então, dormir, tentar dormir mais ou dormir com mais qualidade também é algo que você pode buscar, né? Dormir é muito importante para evitar estresse, para evitar desgaste emocional também. E aí, ok, isso é o que a gente pode fazer para evitar o estresse. Mas quando o estresse já está instalado, o que pode ser feito? Né? De forma mais prática, eu falo isso também no meu perfil, existem alguns exercícios de respiração. Respondendo essa pergunta especificamente da professora que perguntou isso, entre uma aula online e outra, como desestressar? Então, fazer um exercício de respiração. Ah, mas é qualquer respiração? É só respirar? Não. Uma respiração que acalma é uma respiração que a gente chama de diafragmática, né? Que é com o diafragma. E aí a gente tem vários vídeos na internet ensinando a fazer isso. Eu tenho uma postagem no meu Instagram. Quem quiser pode me chamar no direct e me manda a respiração diafragmática. Eu mando para vocês lá indicando como fazer. Então é um exercício muito indicado. Muitos psicólogos indicam isso porque é algo que é realmente que faz a diferença, né? A respiração diafragmática ajuda a descarregar energia, a você se acalmar, a você se desestressar. Então, é um ponto aí. Outro ponto seria de você descansar a mente, né? Entre uma aula online e outra, vai depender de quanto tempo você tem. Pode ser 10 minutos, pode ser algumas horas, né? Não sei, depende de cada um. Mas descansar a mente. O que a gente pode fazer de forma mais rápida? Uma técnica de relaxamento, que também tem diversos vídeos na internet, no YouTube principalmente, técnicas de relaxamento que você pode fazer. Às vezes é ouvindo sons, são sons da natureza, né? Tem gente que gosta de ouvir. Pode usar também a música como estratégia, se você tiver pouco tempo. Escutar uma música que você gosta, uma música que você... Pode ser até uma agitada, que você descarregue, que você cante um pouco, né, para descarregar essa energia. Porque se a gente imaginar que o estresse é uma sobrecarga de energia, a gente precisa colocar isso de alguma forma para fora. Então, cantar, né? Ouvir uma música agitada ou calma, depende do seu humor ali naquele momento, do que você está preferindo, né? Uma música que é uma música mais agitada, para que você se anime, né? Tenha um pouco mais de motivação. Às vezes pode ser, inclusive, falar com alguém que você gosta, né? Pode ser você falar com amigos, ligar para um amigo ou conversar num grupo rapidinho. Tudo isso pode ser algo que vai ajudar aí a desestressar entre uma aula e outra, né? Respondendo a pergunta da pessoa que mandou aí. A Tainá tá falando que as músicas de natureza dá mais. Oh, meu Deus, ela prefere as agitadas, né? E Camila, aí dentro disso que tu falou, aqui me atentei também, a questão dos imprevistos que acontecem, né? Tu falou
da questão que o erro ele faz parte do aprendizado, né? Para que a gente cresça e aprenda com aquilo, né? Então, assim, imprevistos eles acontecem, né? E tu mencionou que nós não estamos no controle de tudo, né? Às vezes esse imprevisto ele vem para melhorar o nosso crescimento, né? Porque a gente sabe que o planejamento, uma das definições dele é que ele é mutável. O planejamento, ele é mutável, né? Ou seja, ele deve ser modificado conforme a necessidade de cada turma. Né? Nós, professores, nós costumamos fazer assim, planejar a aula de forma que eu abranja o maior número possível dos alunos. Né? Então, a gente utiliza esse método. Às vezes, quando não é possível, a gente inverte. A gente planeja a aula pensando em um único aluno e, através desse aluno, às vezes é mais fácil a gente atingir a turma toda. Porque aí surgem curiosidades durante a aula e, às vezes, a gente planeja aquela aula belíssima, toda organizada, aí no meio da aula ele vem com uma outra pergunta, de um outro assunto, que também é interessante e relevante, né? E aí a gente acaba mudando o nosso planejamento. Não, vamos falar sobre esse tema que foi relevante e vamos abordar. Então, essas coisas não estão no nosso controle, né? Quando eu dava aula para as crianças bem pequenas de uma determinada escola, eu gostava muito de fazer dinâmica, né? Competição. Um grupo contra o outro. E geralmente eles queriam competir menino contra menino. Aí eu fazia. E gerava assim aquela euforia, aquela coisa, né? Ah, eu quero vencer, meu time é o melhor e tal. E aí as crianças acabavam se alterando, né? Gritavam. Turma, vamos falar baixo. Aí não dava, que a empolgação era tanta. E a diretora sempre disse, professora, pelo amor de Deus, controle essa sala de aula. Esses meninos não podem gritar. Eu disse, professora, eu estou no meio de uma atividade. Como é que eu vou dizer para eles não gritarem? Eu não tenho espaço apropriado para fazer essa atividade, né? Eu tenho que fazer na sala de aula. Então, de certa maneira, a gente era tolhida naquilo, né? Então, aquilo parecia que eu estava fazendo errado, né? Aos olhos da direção da escola. Mas esses imprevistos acontecem na nossa vida. Então, eu fui buscar uma outra técnica para trabalhar com esses alunos. Entendi. Mas é isso mesmo, Angélica. E assim, se o professor, por exemplo, no seu caso, né? Se você sabe o seu objetivo com aquela atividade, não necessariamente você precisa absorver essas críticas, né? De você achar que você estava fazendo errado. Você precisa alinhar isso ao que realmente dá para fazer. E você buscou o quê? Outra estratégia para fazer algo que empolgasse os alunos, mas que não fizesse tanta zoada, né? Então, é nesse sentido de você tem essa percepção de que você está buscando o melhor, eu acho que fica muito mais fácil de você não se culpar tanto pelos erros ou pelos ajustes que precisam ser feitos, né? Poxa, eu estava buscando algo que empolgasse e deu certo. Bem que fez uma zoada, mas deu certo, funcionou. Os alunos se empolgaram até demais, né? Então, é nesse sentido, a gente busca aqui a própria pessoa tem essa percepção de que aquilo não estava errado, só talvez precisava de um ajuste por questões aí de normas da escola. Então, sempre vai haver essa questão do imprevisto, é bem importante da gente falar. Tudo na vida, eu falo isso em consultório o tempo todo. A gente não tem como saber o que vai acontecer. Então, quando a gente planeja, a gente precisa planejar, mas tendo total consciência de que muitas vezes a realidade ela não quer saber, a vida não quer saber do seu planejamento. A vida não vai seguir o seu planejamento. Então, planejar é muito mais para te deixar pronto, até para os imprevistos, né? Quando você sabe, você consegue ter ali uma improvisação, digamos assim, né? Se for preciso, você consegue, não, meu objetivo nessa aula é tal, posso mudar isso aqui, que não vai atrapalhar o meu objetivo, né? Tudo isso é uma questão de planejamento também, não só na nossa vida pessoal, mas na profissional principalmente, de você planejar, mas não tornar aquilo tão rígido, né? O planejamento precisa ser adaptável e ele precisa ser flexível para o que pode acontecer de imprevisto na aula, nesse contexto que a gente está falando, né? Mas aqui nas nossas lives, o que mais tem é imprevisto, né? Já saiu o latido dos cachorros, os gritos das crianças. Meu filho tá batendo aqui na porta faz a hora que ele quer entrar. Ele pensa que a gente tá brincando na internet. Ele já foi ali na janela, bateu na janela, deu a volta na casa, bateu, que ele quer
participar dos vídeos. Mas sim, é assim mesmo, a gente vai relevando. A gente vai se adaptando. É isso mesmo, né? E nesse contexto mesmo de pandemia, que a gente tem que fazer tudo online, de repente você transformar a sua casa num estúdio, né? E a iluminação, a gente começa a perceber, pô, iluminação, não tenho, o que é que eu posso fazer aqui? E celular bom, minha imagem não é muito boa, o que é que eu faço? E aí tudo você transformar o seu quarto num ambiente que possa... Eu tô aqui no meu quarto. Né? Tive que transformar, coloquei uns quadrinhos ali, porque tive que começar a atender online, né, durante a pandemia. Então, tive que transformar. Tudo isso foi adaptado. Né? E é nesse sentido de você planejar, mas ter consciência de que muita coisa não vai sair como a gente planeja. Mas quando a gente planeja, a gente tem uma maior segurança até para lidar com esses imprevistos. É verdade. Camila, agora a gente vai pro. Aproveitando aí, dar boa noite pro pessoal que chegou, né? Que a gente não deu tempo de falar com todo mundo, que o pessoal vai entrando muito rápido, né? Pessoal aí, boa noite. Os comentários não dá para ler todos, que a gente se empolga aqui, né? Vamos falar sobre criatividade. Criatividade. Ah, eu estava esperando por esse ponto aí. Deixei por último justamente porque eu acho mais interessante, né? De falar, é algo que me empolga. Então, a criatividade é muito importante. Inclusive, mandaram uma pergunta nesse sentido, né? Foi o que guiou a nossa live, foram as perguntas. Então, a pessoa pediu dicas de como exercitar a criatividade, porque ela diz que muitos professores estão sendo cobrados nesse sentido, de ter criatividade para fazer coisas diferentes. Eu acho que, de forma geral, o professor já é cobrado isso. Mas nesse contexto novo aí que a gente teve, por conta da pandemia, acho que foi muito mais exigido dos professores uma criatividade, justamente por isso, porque às vezes o online é mais disperso, né? Os alunos estão lá, mas você nem sabe se tá, a câmera tá desligada. O microfone está mudo, eles mesmos já desligam o microfone. Isso, já entra com a câmera desligada mesmo. Então, tem tudo isso que eu acho que torna muito mais desafiador para o professor, né? Ter uma aula onde você não pode nem olhar para o rosto da pessoa, né? Porque na aula, geralmente presencial, a gente fica ali olhando para um ou outro e tá tendo aquela afirmação, um ou outro sacode a cabeça e já dá O professor ele tem aquela... uma questão de contato, né? E só pelo olhar ele já sabe se o aluno entendeu ou não, como é que o aluno está, e vice-versa. O aluno também já conhece o professor, já sabe, ixi, hoje a professora não tá legal, não vamos mexer com ela, aquela. Então tem essas questões. Exatamente. Então, a criatividade foi muito mais exigida dos professores agora, nesse momento. E eu acho que a resiliência também, inclusive, só ressaltando aqui, acho que ficou muito mais desafiador realmente. Então, vamos falar de criatividade. A criatividade, muita gente pensa que é algo que ou você tem ou você não tem. E também é um entendimento falacioso, não é verdade. A criatividade é uma habilidade que pode ser aprendida e desenvolvida. Então, é muito importante a gente pensar, inclusive, o próprio professor, né, busca estimular a criatividade dos alunos e tudo mais. Então, não é porque nós somos adultos que a gente não pode também desenvolver criatividade. Então, é algo que pode ser desenvolvido e ainda bem que sim. Então, vamos lá. O que a gente tem de dica para desenvolver a criatividade? Primeiro ponto que eu acho importante é você buscar referências, né? A gente tem aquela célebre frase que diz, nada se cria, tudo se transforma. Então, às vezes, você buscando referências daquilo que você precisa, né? Bom, preciso de uma nova atividade aqui para estimular os alunos. E aí você pesquisar isso, ir atrás disso e ver exemplos de outros professores que já fizeram, ver o que tem na internet. Né? A gente tem aí uma baita ferramenta que é a internet, que já propicia, acho que estimula bastante a criatividade nesse sentido, se você souber buscar, se você souber procurar por isso. Então, buscar referências é um ponto que eu acho essencial, acho que para tudo, assim, é algo que eu faço o tempo todo. E o outro ponto que eu diria é buscar leituras diversas, né? Às vezes o professor é tão sobrecarregado e trabalha tanto que aí ele só lê sobre aquele assunto que ele tem que dar aula, ou então sobre aquela área do conhecimento, né? Então é muito importante que a gente busque leituras diversas, ou se não for leitura, pode ser outro tipo de estímulo, de audiovisual mesmo, de filme, de série, com temáticas diversas, para que isso estimule novos conhecimentos, estimulam a nossa criatividade. Quando a gente aprende coisa nova, a nossa mente tem a tendência de
ter insights, ter novas Camila, ideias. pode me interromper daí, desculpa. Nós temos 20 segundos, menos de 20 segundos. A gente, assim, vai dar uma parada e a gente vai retornar, tá bom? Eu quero que tu fale do teu É projeto só... também. Tá bom, Só salvar aqui a live, as últimas eu não consegui salvar. Vamos salvar. tá bom.